Boa tarde, meu nome é Vanessa Leite dos Santos, eu sou servidora da Unifesp Campus Diadema e eu vou apresentar o documento As Orientações de Retorno às Atividades Presenciais idealizadas pelo NATEP, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse trabalho ele foi realizado por um grupo de servidoras e contou com a expertise de todas elas. Esse daqui é o documento físico e as orientações são sugestões para esse período. Sobre as recomendações, o objetivo é a proteção dos servidores técnico-administrativos em educação, os TAIs, os docentes, discentes, funcionários terceirizados e os usuários, em decorrente das crises humanitária e sanitária provocadas pela pandemia da Covid-19. Para tanto, as boas práticas foram divididas em 4 grandes grupos: administrativo, atendimento ao público, interação entre as equipes de trabalho, aulas práticas e teóricas. O distanciamento social é tido como um dos pilares para o contingenciamento da pandemia, por isso sugere-se o retorno gradual das atividades presenciais. O início e o fim de cada fase serão estabelecidos em concordância com a diretoria acadêmica e a congregação do campus e deverão ser amplamente divulgados. E elas se dariam da seguinte forma: a fase 0, onde teria o planejamento e treinamento de forma remota para o retorno presencial. A fase 1, implementação e readequação do ambiente, retorno presencial dos TAIs. A fase 2, o retorno do atendimento presencial com medidas de proteção e prevenção. E a fase 3, relaxamento das medidas de proteção e prevenção até o momento em que não haverá restrição do acesso às dependências da Unifesp. Então, aqui as listagens de itens essenciais e de readequação que se refere à infraestrutura. Deve-se oferecer teletrabalho para os grupos de servidores pertencentes aos grupos de risco, conforme as recomendações da OMS e da portaria da Unifesp para pessoas. A gente idealizou uma campanha em educação que teria o treinamento à distância para os servidores TAIs sobre as medidas protetoras e preventivas, a disponibilização de curso online com orientações sobre o uso e a manutenção de EPIs e a disponibilização de material informativo para eventuais consultas, o treinamento para o uso adequado de máscaras e para a higienização das mãos e também dessas máscaras. Aqui tem uma nota que se refere a medidas de boas práticas laboratoriais. Teria também para vacinação e testagem, a campanha ela abrangeria, então, a realização de testes rápidos para a Covid-19, como forma de mapeamento do status imunológico geral da comunidade acadêmica, a testagem dos servidores em caso positivo, de familiares também, e a testagem dos servidores em casos positivos de familiares pela Covid-19 que estejam morando no mesmo domicílio, os familiares e afins, né? E considerar também a testagem permanente dos indivíduos enquanto persistir o surto. Promover e estimular a vacinação de influenza e pneumococos na equipe e nos alunos. Nos casos suspeitos e positivos para a Covid-19, os servidores devem ser orientados a notificar previamente a universidade em caso de suspeita ou confirmação da infecção, e também de habitantes da mesma residência ou de pessoas próximas, com contato muito próximo recente. A universidade deverá notificar e trabalhar em conjunto com as autoridades locais de saúde. Estimular também o hábito de afastamento do ambiente de trabalho por infecções respiratórias. Divulgar o site da Unifesp, coronavírus.unifesp.br, como meio de sanar eventuais dúvidas sobre a doença.
incentivar os alunos e servidores a buscar informações confiáveis para mitigar as angústias e ansiedades sofridas, oferecer assistência psicossocial e promover um plano de descontaminação das áreas com circulação de pessoas que testaram positivo e planejar um possível fechamento do campus. O tratamento para os objetos de área de uso comum. Então, remover objetos de áreas comuns a fim de evitar o toque desnecessário, orientar a comunidade a trazer água potável de casa, com a finalidade de evitar a utilização dos bebedouros de uso comum, desinfectar com álcool isopropílico ou álcool etílico 70, antes do uso, as mesas de trabalho, computadores e telefones compartilhados, padronizar os modelos de lixeiras do campus. Elas devem possuir tampa e abertura sem contato manual e estar em pleno funcionamento. E intensificar a higienização de objetos compartilhados. O recebimento de material. Os entregadores eles devem higienizar as mãos ao fazerem a entrega e os seus veículos de transporte devem estar limpos. A recepção deve ocorrer em área exclusiva para este fim com um procedimento operacional padrão que averigue a qualidade das embalagens e facilite medições de temperatura dos transportadores, entre outros procedimentos necessários para a segurança do entregador e da equipe. Os protocolos de limpeza e infraestrutura. Então, aqui é discutido o papel do serviço de higienização, que pode ser como vetor ou como um agente de proteção de toda a equipe. Então, é necessário um treinamento rigoroso. Recomenda-se amplificar a frequência da limpeza para 3 vezes ao dia com álcool 70 ou outro desinfectante, principalmente nas superfícies que são mais tocadas. A padronização das técnicas de limpeza, como o POP, que foi proposto pela Escola Paulista de Medicina. Incentivar que empresas que utilizam o mesmo espaço que a universidade realizem a padronização das medidas de mitigação com a Unifesp. É um trabalho em conjunto. Recomenda-se a revisão dos protocolos de manutenção do ar-condicionado, para que eles se mantenham sempre limpos, e preferencialmente promover meios para a melhoria da circulação de ar natural. Então aqui esse é o POP da Escola Paulista de Medicina. É o planejamento das atividades presenciais. Então, seguir as orientações do Comitê para o Enfrentamento da Covid na Unifesp e as portarias de pessoas. Sempre que possível, preza-se pela individualização do trabalho técnico. Os servidores que estiverem em trabalho presencial devem seguir as orientações de distanciamento social e as reuniões exclusivamente virtuais. O atendimento ao público refere-se a esses grupos de pessoas que circulam pela Unifesp, como também do NATEP, que são atendimentos mais específicos. Então, na retomada do trabalho presencial, idealiza-se que todo atendimento seja agendado para evitar situações de aglomerações de pessoas e deslocamentos desnecessários. Para isso, recomenda-se o meio de comunicação através do e-mail. Mas uma outra alternativa seria utilizar o ramal do sistema VoIP. Caso a resolução da solicitação seja necessário o atendimento presencial, aí a gente recomenda as seguintes boas práticas. O distanciamento social, que seriam respeitar as marcações e o posicionamento dos indivíduos. A distância deve ser de pelo menos 1,5 m. Manter essa distância de 1,5 m entre as pessoas, o uso de barreiras físicas quando não é possível ter essa medida de distância, evitar os abraços, beijo social e apertos de mão, evitar levar as mãos à face
e estimular o uso de meios virtuais para encontros e reuniões. A antisepsia das mãos. A higienização correta das mãos é um dos pilares para a mitigação do contágio pelo SARS-CoV-2. Todo local onde existe a possibilidade de exposição ao agente deve ter lavatório exclusivo para a higienização das mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Lembrando que o fechamento deve dispensar o contato com as mãos. Disponibilizar cartazes nas pias com o procedimento correto da higienização. E ambientes distantes de lavatórios com água e sabão deverá haver dispensadores de álcool em gel 70, priorizando-se locais onde os contatos das mãos com superfícies de uso geral são mais comuns, como próximo de elevadores, entradas de laboratórios, catracas, computadores, telefones compartilhados. Aqui tem um exemplo de cartaz para higienização correta das mãos, tanto pela lavagem como pelo uso do álcool gel. E a higienização ambiental. Ampliar a frequência de limpeza de objetos muito tocados. Utilização de produtos desinfectantes aprovados pela Anvisa para a destruição do agente biológico responsável pela Covid-19 e utilizar produtos adequados para cada tipo de material. Evitar varrição a seco durante essa pandemia, pois o vírus pode estar o vírus que estiver presente no solo, ele poderá ser dispensado pelo ar. A conscientização dos profissionais de limpeza e de usuários do laboratório sobre o manuseio correto da água sanitária. E a utilização da água sanitária na concentração e tempo correto. Melhorar a ventilação das áreas para aumentar a troca de ar, preferencialmente manter as janelas abertas. E, no caso de ambientes climatizados, manter os aparelhos ligados 2 horas antes e 2 horas após a utilização do espaço. Em ambientes mal ventilados, utilizar esterilizadores de ar a plasma ou lâmpadas ultravioleta por 1 hora, 3 vezes ao dia, como uma forma de desinfecção. Para o deslocamento interno, sempre que possível utilizar as escadas, evitando os elevadores. As escadas e rampas devem ter sentido único. Um somente sobe e o outro somente desce. Se possível, programar os elevadores para permanecerem de portas abertas ao pararem. Demarcar com fita adesiva resistente o posicionamento dos usuários, com 1,5 m de distância entre eles, e colocar um aviso na porta dos elevadores sobre a restrição. Os equipamentos de proteção individual e coletiva. É obrigatório o uso de máscaras na dependência da Unifesp, conforme o Decreto Estadual de número 64.959 de 2020 e portaria da PROADM de número 1175 de 2020. Sugere-se máscaras de tecido com no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante para servidores que não trabalham em áreas com alto risco de exposição a agentes patológicos. Disponibilizar álcool 70 em frascos borrifadores para a desinfecção dos solados dos sapatos e objetos pessoais. Manter os cabelos presos em todo momento do atendimento. E os usuários não devem deixar o local de trabalho, portando equipamentos de proteção individual, como jalecos utilizados em suas atividades laborais. Os EPIs são de uso individual e não devem ser emprestados. Solicitar a troca de roupa comuns diariamente. Então, a campanha de educação em saúde, o uso de cartazes didáticos em pontos estratégicos, como o banheiro e nas portas das salas de apoio, sinalizando e explicando a forma adequada de paramentação, distanciamento social, descarte de EPIs e formas de evitar o contágio pelo vírus. A Fiocruz disponibiliza esse tipo de material para impressão gratuitamente no seu site. Aí
Um outro grande grupo seria a interação entre a equipe de trabalho. O uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, a gente sugere seguir as recomendações do atendimento ao público e acrescenta-se a utilização de protetores faciais pelos servidores, objetivando o atendimento nas repartições e salas de apoio onde houver deslocamento de pessoas. O compartilhamento de material de escritório. Reduzir impressão e armazenamento de papéis, porque são superfícies potencialmente contaminadas e de difícil desinfecção. O uso individual de canetas, lápis e materiais de escritório. E a restrição sobre o uso de utensílios pessoais, como copos, xícaras, talheres. A higienização ambiental. Seguir as recomendações escritas para atendimento ao público e mais algumas que vamos elencar agora. Reposição e checagem de sabão e papel para as mãos de qualidade adequada, para a correta lavagem das mãos nos lavatórios do NATEP no início e final do turno. A reposição e checagem de álcool 70, tanto na forma gel como líquida, nos dispensadores em cada setor, no início e no final do turno. A limpeza e desinfecção das superfícies das mesas, computadores, telefones, mouse, antes e após cada utilização. O distanciamento social, a antisepsia das mãos e o deslocamento interno sugere-se as mesmas recomendações para atendimento ao público. E a campanha de educação em saúde seria a que já foi mostrada no tópico administrativo. As aulas práticas e teóricas. O NATEP atende aulas e atividades práticas de termos e turnos dos cursos de bacharelado do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, no campus de Adema. Então, em alguns casos, como em unidades curriculares totalmente práticas, os laboratórios são utilizados para atividades teóricas também. E a gente visa o trabalho em conjunto com os docentes, por isso a gente sugere seguir algumas medidas protetoras para a utilização desses espaços. Em casos positivos, suspeitos ou positivos para a Covid, encorajar os alunos e professores a se resguardar em casa ao apresentarem sintomas de infecção respiratória ou com contato próximo com doentes pela Covid-19, adotando sistemas de estudo à distância conforme o caso. Orientações claras aos alunos e docentes sobre a autochecagem da saúde e orientação sobre como se proteger e se prevenir da doença. O distanciamento social. Seguir também as recomendações do atendimento ao público e acrescentar mais algumas, como evitar ou reduzir o compartilhamento de material e equipamentos, proibir empréstimos de EPIs, como os óculos de proteção e materiais de escritórios, respeitar as demarcações nos laboratórios para o uso de equipamentos com distanciamento de 1,5 m, demarcar o posicionamento dos alunos nas bancadas, o posicionamento dos indivíduos nos laboratórios, salas de apoio e áreas comuns, o uso de barreiras físicas quando não se pode ter o distanciamento de 1,5 m, evitar os abraços, beijo social e aperto de mãos, evitar levar a mão à face, a divisão das turmas de alunos em pequenos grupos de acordo com a capacidade vigente dos laboratórios, manutenção desses mesmos grupos em todas as aulas práticas e atividades laboratoriais, bem como a escala dos mesmos técnicos e professores. Orientar o modelo híbrido de educação e oferecer horários alternativos para as aulas presenciais, propiciar estímulos à nova rotina de trabalho. Higienização ambiental. Seguir as recomendações de escrita também no atendimento ao público
e orientar a desinfecção de bancadas, capelas e microscópios pelos alunos antes do uso, fornecendo luvas e desinfectantes adequados, reforçar as boas práticas estabelecidas pelo NATEP antes da pandemia, recomenda-se a adequação do transporte universitário à situação de emergência em saúde, permitindo a redução de riscos para os usuários, como a utilização de protocolos adequados para a desinfecção desses veículos, a adequação da ventilação dos laboratórios para a utilização de menos capelas, o que possibilitaria o distanciamento social e reduziria o compartilhamento de espaço. Então, a campanha de educação em saúde, o deslocamento interno, o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva e anestesia das mãos, sugere-se seguir as inscrições nos tópicos do atendimento ao público. A bibliografia, que ela pode ser acessada nesse link, mas ela se baseou em pesquisas realizadas utilizando artigos científicos, notas técnicas, protocolos, recomendações de órgãos competentes nas áreas de saúde, educação, entre outros, nos meses de maio, junho e julho de 2020. E qualquer dúvida, a Letícia vai estar com vocês para tirar agora na mesa redonda. Muito obrigada.